Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar conosco, amém? Querido Espírito Santo de Deus e soberano Pai, aqui nós estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, com o nosso coração alegre, Senhor, por poder Te exaltar, Te glorificar. Nós já fomos tremendamente abençoados, Pai, com o louvor, aonde o Senhor já operou no nosso meio, aonde o Senhor já entrou, Pai, nos corações, trazendo mudanças, transformações, porque a Tua palavra nos ensina que o louvor nos liberta, e eu Te agradeço, Deus. Por isso, usa a minha vida agora, como a boca do Senhor, para abençoar a Tua igreja, Pai. E em nome de Jesus, alcança todos que estarão conosco, tanto pela online quanto pelo presencial, Pai. Se sinta à vontade no nosso meio, mas nós queremos sair daqui, Pai, fortalecidos. Nós queremos sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, com a visão do Senhor, com a bênção do Senhor. Em o nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Louvado seja o Teu santo, bendito e poderoso nome. Amém e amém. Deus seja louvado. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, de poder trazer uma reflexão do Senhor ao seu coração. E eu quero falar algo para você, e daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos em um tempo muito importante da nossa vida. Nós estamos vivendo um momento profético. Nós passamos, sim, 2020 com muita dificuldade, por causa da pandemia, incertezas, inseguranças, e nós estamos no 2021 ainda vivenciando isso, ainda vivendo isso, mas nós temos uma palavra profética sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, decretada do altar do Senhor, o ano do céu aberto. Este ano do céu aberto, ou seja, independente do que está acontecendo, independente de crises, de situações difíceis, o Senhor, Ele está com a mão dele estendida. E isso significa que nós temos a garantia da vitória, nós temos a garantia da salvação, nós temos a garantia da libertação, da transformação, do novo de Deus chegando na nossa vida. Nós temos a garantia de chegar ao alvo. E eu coloquei hoje um tema para a minha mensagem. Prossiga para o alvo. Que alvo é esse, pastora Silvana? O nosso alvo, em primeiro lugar, aquilo que o nosso coração ele tem que arder, ele tem que desejar, é Cristo. O nosso alvo, em primeiro lugar, pastor Gil, é o alvo da nossa salvação, de nós trilharmos o caminho do Senhor em fidelidade, em companheirismo, intimidade com o Senhor, e lá na frente, a gente poder cantar o hino da vitória e dizer, eu venci, e você é um vencedor. Nós não temos aqui ninguém perdedor, como nós cantamos aqui, Deus não perde nenhuma batalha. Então qualquer batalha travada contra a tua vida, você pode ter certeza que você já vai vencer, porque aquele que luta por você, aquele que guerreia por você, aquele que está à tua frente, ele não dorme, e ele é poderoso para transformar qualquer situação, para transformar a sua vida, trazer salvação na sua casa, trazer a transformação que o seu coração precisa. E eu quero dizer para você hoje, jovem, você é forte, você que está na sua casa, você é forte. Talvez o inimigo tenha colocado na sua mente coisas que não é para você aceitar. E eu quero falar uma coisa para você, nunca aceite menos de Deus, nunca aceite coisas que o inimigo diz que Deus não pode fazer, porque a palavra do Senhor ela é fiel, a palavra do Senhor ela se cumpre na nossa vida, e Ele tem promessas, como foi falado neste altar hoje. O Senhor ele tem promessas para nossas vidas. E prosseguir para o alvo, o Espírito Santo colocou no meu espírito, prosseguir para o alvo. Eu vou prosseguir, eu vou avançar níveis. Nós precisamos avançar alguns níveis na nossa vida para que nós consigamos prosseguir para o alvo. Nós vamos passar por processos na nossa vida e prosseguir, andando sem desistir. Talvez você esteja hoje aqui desencorajado, pensando em desistir de tudo, dizendo assim, eu não aguento mais essa situação. Eu não sei como está o seu coração, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe.
Eu ia ministrar hoje aqui, pastor Eliezer. Vocês vão até rir do tema da minha ministração. Eu só estava esperando uma oportunidade de ser chamada. Que o Senhor colocou no meu coração a ministração que se chama assim, tira a tampa da panela. Eu acredito que até o pessoal do meu GM que estejam aí, ficaram antenadinhos. Acho que a pastora Silvana vai ministrar isso, porque eu tenho ensinado eles algumas coisas. Mas não, vai ficar para a próxima, quando o Senhor permitir. Porque hoje o Senhor quer tratar, Ele quer curar alguns corações aqui nesta noite. E Ele quer a mudança de nível na sua vida, seja na espiritual, seja na financeira, seja na emocional, seja na sentimental, seja no seu testemunho de vida, seja na sua vida ministerial aqui, enfim, todas as áreas da sua vida, o Senhor quer te levar para um nível maior, um nível amplo. Ele tem a direção que você precisa. Ele tem um novo patamar para a tua vida a partir de agora. Ele tem um patamar de crescimento, de amplitude e de conquista para a sua vida. Só não vai chegar no alvo quem não quiser. E por isso eu falo para você, não desista. Não desista. Cada área da sua vida, ela vai crescer. Porque o Espírito Santo de Deus não é a pastora Silvana, não é os pastores que estão aqui, mas é aquele que tem todo o poder, todo o domínio, é aquele que tem toda a autoridade, é o Espírito Santo de Deus, que Ele vai mover em seu coração, ao seu favor, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar inteligência, aquela que nenhum homem humano consegue entender e nunca vai entender, porque vai vir direto, Ele vem direto do coração de Deus, para cada um de nós. E Ele tem planos e tem propósitos para nossas vidas. E tem um cara na Bíblia, ele se chama Paulo, o apóstolo Paulo. Eita, que apóstolo abençoado esse, que tem tantas lições poderosas para nos ensinar, né, Lé? Quantas coisas. Eu fico admirada, apaixonada, por ver tamanha fé, garra, sendo açoitado, machucado, muitas vezes destruído, levado ao chão, desacreditado, mas ele prosseguia, olhando para o alvo. Ele não largava a sua fé. E nós vamos ler agora Filipenses. Ele menciona algumas coisas importantes em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Muito importante, que ele nos dá uma direção daquilo que nós precisamos fazer para que nós venhamos mudar de níveis. E antes de lermos, eu vou perguntar para você, qual, ou como, melhor dizendo, está sendo o seu nível de vida em todas as áreas da sua vida? Rapidamente pensa, puxa na sua memória aí, reflita rapidamente. Todas as áreas da minha vida, pastora Silvana, como tem sido o meu nível? Nível de comunhão, nível de conquista, nível, eu preciso de cura, eu preciso de salvação, eu preciso de mudança, eu preciso de conquista, sonhos realizados. Como tem sido? Só que o mais importante de todos é essa pergunta. Como que tem sido o seu nível com Deus? Como tem sido o nosso nível com Deus? A nossa comunhão com Ele, a nossa amizade com Ele. Como tem sido? E nós vamos ler, e eu vou colocar para vocês algumas coisas aqui, que são importantes, que vai ajudar você a ter alguns passos na sua vida. Ela fala assim, ó, eu vou ler na minha linguagem aqui, mas vocês podem acompanhar ali, amém? Que deve ser a mesma. Não que tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Eu achei interessante que o Espírito Santo, ele começou a dizer para mim, no louvor de hoje,
Eu não perco nenhuma batalha. Em Deus não há batalha perdida. Em Deus você não vai ser derrotado, você não vai perder. Em Deus não existem incertezas. Em Deus não existem frustrações. Sabe por quê? Porque em Deus há um prosseguir para conquistas. Diga para o seu irmão aí do lado, em Deus há o prosseguir para a conquista de tudo aquilo que eu preciso. Continuando, versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Interessante aqui, e continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hoje eu vou chamar a sua atenção aqui. Você vai mudar de nível em nome de Jesus. Porque se o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra para eu colocar para você nesta noite, é porque Ele vai transformar a história de muita gente aqui. Ele vai mudar cativeiro de pessoas, Ele vai mudar história, caminhos, Ele vai abrir caminhos e Ele vai trazer respostas e mudanças para essa igreja, para você que está aqui, você que está nos acompanhando online. Não é à toa que você está aqui. Quem daqui pode dizer, pastora, foi difícil para eu estar aqui nesse momento? Eu sou a primeira a levantar as mãos. E eu estou aqui nesse púlpito, falando, pregando a palavra do Senhor. Não é à toa que nós estamos na presença de Deus, porque Ele tem esse plano, esse propósito, que você vai chegar no alvo que é a sua salvação, no alvo que é todas as suas conquistas. Nós estamos vivendo aqui, pessoal. Nós estamos vivendo aqui. Só que até chegar lá, nós vamos viver muita coisa. Aquele que permanecer até o fim será o quê? Salvo. Aquele que permanecer, então, não pode ter desistência. Não pode desanimar no meio do caminho. Veio luta, veio dificuldade. O que você cantou? Deus não perde batalha. E Ele não vai perder a sua. Amém? Então aqui, no versículo 12... Deus, então, aliás, no 13, esquecendo das coisas que ficam. Deixa, por que será que ele disse isso, o apóstolo Paulo? Deixar as coisas para trás, porque tudo aquilo que traz peso na sua vida vai impedir você de avançar. Talvez você esteja aqui hoje, entristecido, com o coração amargurado, como o Lê disse. Tá? Você pode estar aqui hoje desanimado, desacreditado, desencorajado, dizendo que você não tem credibilidade nenhuma. Talvez você esteja com seus sonhos frustrados. Olha que todas as pessoas à sua volta estão avançando, conseguindo, e você não. Você se sente, desculpa a palavra, às vezes, um fracassado. Esquece do que ficou. Coloca no altar de Deus hoje. Você vai apresentar no altar de Deus hoje qual é a posição que você vai precisar tomar. Nós vamos tomar passos para mudar de nível. Então você precisa sair da onde você está hoje, ter novos passos para você mudar de nível. Se você já está bem, você tem que continuar mais ainda. E se você está estagnado, parado, hoje você vai começar a andar. Muitas vezes o pastor Toninho, ele fala aqui nesse púlpito, quem está andando vai começar a correr, e quem está correndo vai voar. Amém? E você vai acontecer isso na sua vida. Então, se você está andando, você vai começar a correr. E se você já está correndo, você vai começar a voar. Porque o Senhor te levar em níveis altos que só Ele tem para você. As pessoas vão olhar a tua vida e vai falar assim, poxa vida, eu olhava para esse jovem, para essa menina, para esse menino, ou para essa pessoa, eu não dava nada. Eu não conseguia entender, para mim já era um caso perdido a situação dela, ou seja, na cura de uma enfermidade, ou seja, numa conquista, ou seja, na própria pessoa que precisa ser transformada pelo caráter de Jesus. As pessoas vão ver
a bênção de Deus que vai ser transformada na tua vida. Elas vão ver, elas vão poder contemplar, e o nome do Senhor vai ser glorificado através disso. Amém? E aqui no versículo 14 ele fala assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, é exatamente isso que Deus nos orienta. Prossiga. Está doendo? Continua. Está difícil? Continua. Estou chorando? Não desista. Está doendo? Não desista. Continua. Prossiga. Avança. Essa é a ordem de Deus para nós. Avanço. Nada de ficar parado onde nós estamos. Nada de ficar para trás e vendo todo mundo andando, caminhando, conquistando, e você ali, paradinho no lugar. Você e eu, nós não somos árvores e nem postes para ficar paradinho. Nós somos filhos do Deus vivo, aquele que tem que gerar fruto, aquele que tem que trazer a diferença. Nós fazemos parte do quê? FAD é o quê? Fazendo o quê, gente? A diferença. Então, nós não somos chamados, e Deus não deu a permissão para que nós estivéssemos aqui, fazendo parte desse maravilhoso FAD, que arde esse amor no nosso coração à toa. É para nós fazermos a diferença. Amém? E eu quero falar uma coisa para você. Em 1 Coríntios 2, 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nenhum coração humano pôde o quê? Ver o que Deus tem preparado para você. Por isso eu quero falar para você o seguinte: talvez você não esteja enxergando, talvez a luta esteja grande, o fardo esteja pesado, mas em nome de Jesus, você vai entregar tudo no altar do Senhor hoje, porque Ele está chamando você para uma posição diferenciada, e Ele vai tirar tudo isso que está acontecendo na tua vida e vai trazer o novo de Deus. Nós vamos viver algo novo em 2021. Nós vamos poder cantar o hino da vitória nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus, se Ele tem preparado tantas coisas boas para nós, então nós temos que arregaçar as nossas mãos e avançar e conquistar tudo isso que Ele nos tem dado. Só que para tudo isso tem um preço. Nós falamos hoje no GM sobre renúncias. Tudo tem um preço. O que você precisa renunciar? O que eu preciso renunciar nesta noite? O que nós precisamos renunciar? Talvez você esteja sem força, sem coragem para tomar qualquer decisão, mas aquele que pode todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, Ele vai lutar por você. Ele vai mudar a sua vida. Então, é hora do quê? De prosseguir. Fala comigo. Eu vou prosseguir. Eu vou avançar e eu vou conquistar o alvo. Toma posse dessa palavra. Mas, pastora Silvana, você não tem ideia. Eu não estou conseguindo orar. Eu não consigo estudar. Eu não consigo louvar a Deus. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não consigo ter uma boa harmonia com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu não tenho paz. Eu não consigo ter harmonia com os meus amigos. Eu não consigo. Na minha casa está aquela situação difícil com os meus pais. Você tem que ir para a palavra de Deus. Você que ainda não está sendo obediente em algumas coisas, coloque em posição. Começa a ter mudança, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o filho deve obedecer ao pai para que os seus dias sejam longos e para que ele seja abençoado. Pai é pai, mãe é mãe, família. Vamos cuidar de ter uma boa harmonia dentro da nossa casa, de obedecer aos nossos pais. Filhos, quando são rebeldes, o Senhor se entristece. E eu creio que o Senhor está falando com algum coração aqui hoje. Nós temos promessas de Deus. Talvez você fale assim para mim: mas pastora Silvana, a Bíblia nos ensina que as promessas de Deus já são nossas. Sim. Lá em 2 Pedro 1,3, olha o que diz lá. 2 Pedro 1,3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos
para uma vida de devoção, não pelo conhecimento, completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e experiência. Ai, 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 não? Sim, nós temos a promessa, mas ele fala aqui, ó, pelo caminho daquele. Então, o poder de Deus, guarda isso. Eu até anotei aqui, o poder de Deus, ele fornece tudo o que nós precisamos através do seu relacionamento com Ele. Então, como é que eu vou permitir o poder de Deus transformar a minha vida se eu ao menos não tenho um relacionamento com Deus? Eu preciso prosseguir, eu preciso deixar as coisas para trás, eu preciso avançar, mas eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Porque através desse relacionamento, o poder de Deus, Ele vai trazer à existência tudo aquilo que você necessita. E muitas pessoas estão deixando de usufruir tudo aquilo que Deus já lhe deu, por falta de ter esse conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, Eliezer, quando nós sabemos o poder que Deus tem, a gente não teme. A gente chega para o medo e fala assim para o medo, você vai sair da minha vida, porque aquele que age por mim, ele é maior que você. Você não vai mais ter autoridade para me paralisar. Você não vai mais paralisar minha vida. Você não vai mais fazer com que eu deixe de avançar. E eu sei que tem muitos jovens, muitas pessoas aqui que estão sentindo muito medo. Porque quando a gente ora, o Espírito Santo dá direção para a gente. O medo, ele paralisa, ele vai impedir que você avance e chegue no alvo. E você precisa conhecer Deus. Porque em Efésios 3:20 diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus, ele tem todo o poder de trazer para você, de abençoar você. Deus não é limitado igual nós. Ele é ilimitado. E Ele está de braços abertos, lançando sobre você as bênçãos que você necessita. Eu vou dar um exemplo claro aqui. De José, filho de Jacó. Todos nós já conhecemos a história dele. Os irmãos dele não gostavam dele. Ele foi e compartilhou seus sonhos com seu pai. José, ele nos ensina muito aqui. Ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo. Aí uma mulher foi lá e o quê? Tentou ele, levou ele para a prisão, jogou ele lá. Coisas que ele não tinha feito. E aí, o que acontece? Ele ali naquela prisão, trabalhando, ele conquistou o quê? A atenção do carcereiro. A confiança do carcereiro. E aí, então, quem que teve? Foi quem que teve o sonho lá? Quem que teve o sonho? Qual que é o rei que teve o sonho? Hã? Quem, gente? Está vendo? Por que nós temos que conhecer a Bíblia? Faraó. Ele teve o sonho lá e precisa de uma interpretação. E aí José, o que ele fez? A interpretação, aquilo que Deus deu para ele, porque ele se manteve fiel, independente de qualquer situação, o levou a ser o primeiro ministro do Egito. Mudou o nível dele. Só que Deus tinha promessa. Assim como Deus teve a promessa para ele, que mostrou para ele em sonhos, Deus tem a promessa para você, amém? Você crê que tem promessas de Deus para a sua vida? E a promessa de Deus para a sua vida é uma vida de abundância, de paz, de contentamento, de conquista. Deus, ele não quer nos permitir a viver a mediocridade. Eu gostaria que o nosso amigo aí colocasse, a nossa querida, né? Amiga, colocasse aqui para nós. Ele vivia no meio de pessoas
que estava na mediocridade. Caracteriza o estado de medíocre, do que não é bom nem ruim, mediocranismo. Circunstâncias compreendidas entre abundância, pobreza e modéstia. Sabe o que ele fazia? Ele era fiel. Ele não permitia que a mediocridade chegasse até ele. Ele não permitia. Ele se permanecia fiel, e isso faz a diferença. Talvez você recebeu uma promessa do Senhor, e está acontecendo tanta luta, tanta dificuldade, tantas frustrações, pessoas querendo derrubar você, pessoas querendo puxar o seu tapete e dizer para você, você é um fracassado, você é uma fracassada. Eu falo para você nessa noite, não desista, levanta a tua cabeça, coloca no altar do Senhor, entrega para Ele, porque você vai cantar o hino da sua vitória, você vai poder viver o melhor dessa terra, aquilo que Deus projetou para mim e para você. Não aceite menos do que Deus pode dar para você. Não aceite aquilo que Satanás, o mundo está decretando sobre a tua vida. Não aceite, mas aceite aquilo que o Senhor está colocando na tua vida. Essa mesma promoção que Ele fez na vida de José, Ele quer fazer na minha e na sua. Ele quer nos promover, mudar de nível, tirar do nível que você está. E se você já está num nível bom, num nível elevado, Ele vai levar você mais ainda. Porque eu já falei aqui uma vez uma ministração. Quanto mais a gente vai crescendo, a gente tem que querer crescer mais. Quanto mais nós vamos conquistando, nós temos que querer conquistar mais ainda. Em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Seja espiritual, financeira, emocional, profissional, ministerial, seja qualquer área. Nós temos, porque nós fomos o quê? Feito para avançar. Nós não fomos feitos, a gente tem que continuar prosseguindo. Eu tenho que continuar caminhando até eu chegar ao alvo. Se é a minha salvação, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Se é da minha profissão, eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar conhecimento na área que eu quero atuar. Se eu quero conquistar um sonho, uma viagem, eu tenho que lutar para aquilo. Aí Deus, Ele está colocando sobre a tua vida, e você está aí, fazendo beicinho. Ai, mas está difícil, pastora Silvana. Ai, está difícil ler. Ai, Senhor da glória. Ai, hoje eu não vou no FAD, não. Estou cansado. E ficar em casa, vai descansar? Se vai ficar ali, sem fazer nada? Ah, eu estou cansado, eu não vou no GM não, viu? Vixe, não vou. Gente, nós precisamos às vezes tomar algumas posições na nossa vida. E eu quero dizer algo para você, que Deus tem uma proposta boa para você hoje. Vira para o seu irmão aí e fala assim para ele, ouça a proposta de Deus. Mas não é só para ouvir, pode falar. É para você aplicar. Olha a proposta do Senhor, Isaías 43:18. Que proposta abençoadora é essa, ô Espírito Santo de Deus. Não lembreis das coisas do passado, esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Deus vai fazer algo tremendo na nossa vida, na sua vida. Não pensa você não que você vai ficar na beira do caminho, que você vai morrer. Não, Deus vai te dar vida para que você alcance outras vidas. O Senhor vai te dar vitória para você ser o canal de bênçãos e de transporte em outras vidas. Nós temos que fazer essa diferença. E ainda ele fala, ele não termina aí. Olha no 18, o que ele diz ainda. Pois estou prestes a realizar algo novo. Veja, já comecei. Não perceberam? Vocês não perceberam que Deus já começou algo novo na tua história, na sua vida? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca.
O Senhor vai abrir caminhos para você, Ele vai dar estratégia para você. Ele vai passar com a água do trono da graça dEle, do trono do altar dEle, trazendo vida aonde não tem vida. Se você precisa de uma cura, você vai ser curado nesta noite, em o nome de Jesus. Se você precisa de porta de emprego aberta, o Senhor vai abrir essa porta. Se você precisa que a depressão saia do seu caminho, hoje você vai ser livre da depressão. Você vai ser livre de qualquer coisa que está impedindo você de avançar. Tudo o que está impedindo você de avançar vai ser destruído hoje pelo poder do nome de Jesus, porque a presença do Senhor se faz real aqui, e a presença do Senhor alcança a tua casa nesta noite, em o nome de Jesus. Aleluias. Deus seja louvado. E eu vou terminando, que eu acho que o meu horário já está quase em cima. Ai, eu tenho que me policiar, Senhor. Glória a Deus. Mas eu estou no horário ainda, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Tem uma coisa profética para você hoje. Profética, pastora Silvana? Profética. E eu vou pedir para ela colocar Deuteronômios 2:3. E eu vou pedir para algumas pessoas vir aqui, com distanciamento, tudo certinho. Mas eu quero fazer uma encenação aqui para você gravar no seu coração. Leia, por favor, Juninho, Gil. O irmãozinho. Deixa eu ver. O Eliezer fica aqui, por gentileza. O Eliezer. Eu vou pedir para você ficar aqui no meio. E eu vou pedir mais 2 jovens aí, valentes, corajosos. 2 meninos, vamos lá, pode vir. Vocês vão encenar aqui para vocês entenderem qual que é esse algo profético de Deus. Vamos ler antes, e aí eles já vão entender o que eu vou passar para eles. Vocês andaram por essa região montanhosa, tempo suficiente, agora sigam para o norte. Na minha palavra, ele fala assim: tendes rodeados bastante esta montanha, e virai-vos para o norte. Talvez você esteja aqui, só rodando, e não consegue sair do lugar, seja na saúde, seja em qualquer área da sua vida. E você não consegue alcançar, você não consegue receber de Deus, só que o braço forte do Senhor, Ele está estendido. O norte aqui, eu quero passar para você aquilo que foi colocado no meu espírito. É mudança de rumo, é sentido de vida. Aqui está o norte. O norte está aqui. O norte é Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E aqui é a montanha. E aqui as pessoas rodeando ao redor da montanha. Você está rodeando, você fica andando em círculo, você não avança, você não consegue vencer pecado, você não consegue ter os seus sonhos concretizados, você não consegue amar o próximo, você não consegue voltar ao primeiro amor, como foi dito aqui, que nós voltemos ao primeiro amor. Eu comentei no GM hoje, o primeiro amor. Ele coloca em nós aquele desejo ardente de buscar a presença de Deus, de orar, de ler a palavra, de estar na igreja, de estar em comunhão. Nós precisamos voltar nesse primeiro amor. E você está virando em círculo e nada acontece. Mas o Senhor dá uma ordem, Ele fala: basta, para, bastou. Muda o rumo agora. Você vai olhar para o norte. Você vai olhar para o caminho que eu vou abrir para você. Você vai olhar para a nova direção, para aquele que pode salvar, libertar, curar, transformar e fazer o impossível acontecer na sua vida. Aí você vai olhar para o norte, para Jesus, aquele que pode todas as coisas. Ele venceu na cruz do Calvário todas as situações difíceis. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos dá vida eterna e Ele traz toda a transformação. E juntamente com o norte está um Deus todo-poderoso,
poderoso, sentado no teu trono, dando ordem aos anjos ao seu respeito, dizendo: o meu filho amado, eu coloco sobre ele o poder da virtude, do toque e da grandeza do meu Espírito Santo, e ele vai vencer, ele vai vencer, ele vai prosseguir para o alvo, e ele vai chegar na reta final. E aí você vai então indo em direção ao norte, e Deus vai mudando a sua história. E em Filipenses 4:3 diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas no norte, que é o Senhor. Você pode vencer o pecado, você pode vencer a enfermidade, você pode vencer a luta, você pode vencer em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou parar por aqui e nós vamos orar. Aleluia. Dá um brado de vitória e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda o foco, muda a direção, vai para outro sentido. Saia do mundo. Saia do mundo. Afaste-se de pessoas que te dão maus conselhos, pessoas que tiram você do alvo, pessoas que vão enfraquecer a sua fé. Saia de perto. E se você resolver ficar perto, então contagia ela com o amor de Jesus, porque você tem que fazer diferença. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que precisa mudar de nível. Que precisa mudar de nível. Você sabe que você está parado e você tem que avançar em alguma área da sua vida. Você precisa conquistar. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa de uma cura. Eu peço que você se coloque em pé. Você que está desanimado, querendo desistir, jogar tudo para o alto, eu peço que você fique de pé. Você que não tem vontade, não tem ânimo nem coragem para orar, para ler a palavra de Deus, fique em pé, que eu vou orar por você. O Senhor vai tocar na tua vida hoje, por isso não fique sentado. Mantenham todos os olhos fechados. Todos. Só quem precisa fique em pé. Toma uma posição diante do Senhor hoje. Agradeça a Deus pela palavra que Ele trouxe ao seu coração hoje. Pela oportunidade que você está tendo. Você que tem dúvida da tua salvação, fique em pé. Pastora Silvana, eu não sei se eu estou salva. Fique em pé. Eu quero orar por pessoas que estão sofrendo com a depressão. Fique em pé. Pessoas que estão paralisadas pelo medo, fique em pé. Você que precisa hoje mudar de nível, prosseguir para o alvo e chegar e cantar o hino da vitória. E você sabe que precisa renunciar ou precisa que o Senhor tire do seu caminho situações que te impedem, fique em pé. E eu não vou mais insistir. O Senhor vai te alcançar nesta noite. Não se preocupa com quem está do lado. A salvação individual, a vida individual, a conquista individual. Eu vou orar por você. Vamos orar. Amado Espírito Santo de Deus. Você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração. O Senhor vai te alcançar também. Amado Espírito Santo de Deus. A tua palavra foi ministrada, Senhor.
Que haja o poder da virtude do Teu Espírito tocando em cada vida, Pai, no presencial, nas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, até mesmo as pessoas que vão ouvir e assistir futuramente. Que o Senhor inunde os corações dessas pessoas agora, meu Pai, alcançando eles, Espírito Santo, com a cura, com a libertação, com a transformação, porque o Senhor Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. E aquelas pessoas que estão com medo agora, eu repreendo, pelo poder do nome do Senhor Jesus, todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Sejam livres, livres, toda condenação caia por terra, porque o Senhor já venceu. E em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que está impedindo os teus filhos de avançar, de dar o próximo passo, para chegar num nível elevado, um nível amplo de bênçãos, viver a grandeza que o Senhor preparou para nós. Eu peço agora que o Senhor tire todo impedimento, Pai, que o Senhor haja no coração dessas pessoas, e que elas sejam livres, que elas sejam livres. E eu profetizo, pela autoridade do nome de Jesus, todas elas vão prosseguir para o alvo, todas elas vão mudar de níveis nas suas vidas, e em nome de Jesus, o teu nome será glorificado, meu Pai. Pai, fortalece a caminhada dos teus filhos, fortalece a fé, tira todo desânimo, leva, Espírito Santo, todas essas pessoas a um nível profundo de intimidade contigo. Ai, Espírito Santo, é o Senhor que pode entrar onde nós não podemos. O Senhor tem o poder de entrar onde nós não podemos. Entra nessas casas, entra, abençoa, meu Pai, os filhos, Pai, as pessoas que não estão tendo, Deus, um bom convívio familiar. Em nome de Jesus, que haja paz e harmonia, Pai. Oh, Espírito Santo, eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui de pé se posicionando. O Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada coração, e as pessoas que estão, Senhor, nos participando pela live da mesma forma. E em nome de Jesus eu os abençoo, e eu oro, Pai. Eu oro e te agradeço em o nome de Jesus, porque neste nome há poder, neste nome há autoridade. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Toda a glória, toda a honra seja dada a ti. E em nome de Jesus eu oro e os abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. E antes de entregar o microfone, pode se assentar. Eu quero fazer um apelo. Você que ainda não aceitou Jesus e quer ter um encontro com Jesus hoje, você que está na sua casa, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que está em casa, você vai colocar a mão no seu coração e eu vou orar por você, e você pode escrever: eu aceitei Jesus. Passa o seu nome, o seu telefone, nós vamos entrar em contato com você. E você que está aqui, se coloque de pé se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus, porque eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que quer mudar de rumo e olhar para o norte, para Jesus, e ser salvo? Levanta a mão. Não. Eu vou orar para você que está na sua casa, porque eu creio que tem gente hoje sendo salva. Ore comigo, você que está na sua casa. Levante a sua mão, coloca, uma você ergue, a outra você coloca no seu coração, e diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreva
o meu nome no livro da vida. Jesus, que a partir de hoje, o Senhor possa ser o meu Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Amém. Que Deus abençoe você. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.